Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite, ok? Tá todo mundo bem essa sexta-feira e nós vamos começar a nossa aulinha tratando destes dois temas, pessoal. Sim, somos racistas de Cleiton Souza, professor meu do mestrado, e não somos racistas de Ari Camel. Vamos interligar ou comentar alguns trechos importantes. Na aula passada falamos de sim, somos racistas, uma análise sociológica do racismo brasileiro. E fizemos uma introdução também, falando dos aspectos históricos, os aspectos biológicos e os aspectos sociológicos do racismo. E hoje nós trabalharemos com esse livro, com essa obra bem fininha, ó. Tem 142 páginas, do Ali Camel, não somos racistas, uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Esse livro é fantástico, eu indico para todo mundo ler. E agora a gente vai comentar algumas coisitas, beleza? Bom, inicialmente, gente, eu quero somente que vocês saibam os dois lados da conversa. Quem vai decidir o melhor vão ser vocês. Vocês têm que pesquisar, têm que estudar, têm que se autoeducar, entenderam? Não é acreditar em tudo que aparece na TV, não é acreditar naquela pessoa famosa ou naquele jurista famoso, não. O conhecimento ele é pessoal, ele é árduo, você tem que estudar, é rotineiro, é cotidiano, ok? Nunca se para de estudar, é sempre uma evolução intelectual, ok? E esse livro, ele começa muito legal, que ele explica um pouquinho, ele fala aqui, ó, a gênese contemporânea da nação bicolor. O que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que o nosso país sempre foi escravagista, ok? E a sociedade escravagista, ela possui certas classes sociais. Desde o escravo liberto, o servo que é liberto, a pessoa que tem menos dinheiro, a mulher, a criança, o barão, o duque, o conde, ok? É uma sociedade de castas, de classes. E no Brasil, isso perdurou por muitos anos, gente. Muitos anos mesmo. E a galera da sociologia, antigamente, falava o seguinte. Falava que lá nos idos de 1910, 1930, falava assim, nós temos que embranquiçar o brasileiro. Olha só a palavra que os sociologistas usavam. Nós temos que embranquiçar os brasileiros. Isso é contado aqui no livro, ok? Mas isso então eu estou falando contra os negros? Não. Eu estou falando contra todo mundo que não é branco, mas o branco caucasiano, lá da Europa, o português, ok? Eu não estou falando só contra o negro, eu estou falando contra o pardo, eu estou falando contra o amarelo, eu estou falando contra o japonês, contra todos que não sejam de origem europeia. Agora vamos entender por que os sociólogos falavam isso? Eles falavam isso por quê, gente? Porque eles acreditavam que a Europa, e certamente com o desenvolvimento da humanidade, ela teve esse precursor, ela educava melhor. Entenderam? Então não é que nós precisamos ter brancos, nós precisamos ter gente educada. Só que com a evolução da sociologia e com a evolução de alguns movimentos políticos, essa sociologia foi abandonada. Olha só, ele vai falar aqui, ó. Certa sociologia foi abandonada. Esse tipo de raciocínio para começar a dividir o Brasil entre brancos e não brancos. Um pulo para chegar ao que hoje dividem o Brasil entre brancos e negros. Olha que interessante. Hoje eu não falo em branco contra índio, em branco contra asiático, em branco contra negro. Eu só falo branco contra negro. Em branco contra pardo.
é uma nação bicolor. Eles jogam todo mundo como se fosse negro. Olha que doideira, pessoal. Assim, mente sobre dados. E o livro vai trazer essas mentiras que ocorrem. Olha só. Na página 35, no capítulo A Gênese Contemporânea da Nação Bicolor ainda, ele vai falar: a mais significativa proposta, determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os mulatos, os pardos e os pretos como integrantes do contingente da população negra. Ou seja, minha mãe tem uma avó que era negra, que era escrava, certo? Eu não sou um branco caucasiano, eu sou moreninho. Se você pegar um tio meu, por exemplo, o Hudson, que é contador, ele é loirinho, porque é diferente. Então eu me encaixaria como pardo. Mas, em tese, eu sou branco. Mas eu sou pardo porque eu não tenho origem totalmente europeia, branca. Eu tenho raízes africanas, mas eu sou pardo. Eu sendo pardo, ou eu sendo mulato, eu vou ser incluído na geração negra. Vocês estão entendendo? Para quê? Para transformar uma nação dividida entre brancos e negros. É isso que o livro está pregando. Vamos mais a fundo aqui. Agora, ele vai falar o que a gente já trabalhou no capítulo Não Existem Raças. Nos últimos 30 anos, aqui ó, nos últimos 30 anos, este é o conceito entre os geneticistas. Os homens são todos iguais, ou, como diz o geneticista Sérgio Pena, os homens são igualmente diferentes. Interessante, né? Interessante. Se todos somos iguais, porque estamos falando em raça. Agora, ele entra num capítulo muito interessante que ele vai falar: sumiram os pardos. Sumiram os pardos. E ele dá aqui, ó, uma tabelinha do IBGE de 2004, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. Número de brasileiros por milhões. Na época, o Brasil tinha 182 milhões. Brancos, 93 milhões. Negros, 11 milhões. Pardos, 76 milhões. Negros mais pardos, 87 milhões. Brasileiros pobres. Na época, o IBGE falava que eram 57 milhões. De brancos, 19 milhões. De negros, 4 milhões. De pardos, 34 milhões. Os mais pobres, então, são quem? São os pardos, gente. Faziam em torno de 58,7%. Por exemplo, eu, que julgam que sou branco, na verdade eu sou pardo. Olha que doideira. Só que aí o que eles fazem? Eles pegam o número de pardos, um número realmente de negros, e colocam como 65%. Eles mentem, eles maqueiam. Olha o absurdo. Olha os dados mentirosos que a gente é capaz de engolir. É igual essa pandemia aí. Daqui a alguns anos a gente vai ver esse golpe de Estado, esse abuso que estão fazendo com todo mundo. Bom, aí no mesmo capítulo, o que os números não dizem, Ari Kamel vai falar o seguinte: isso são dados do PNAD agora, 2004, todos os órgãos respeitabilíssimos. Valor médio do rendimento em anos de estudos, em número médio de anos de estudos. Valor médio do rendimento de salários mínimos. Amarelos, ou seja, os asiáticos, 7,4. Estudam cerca de 10,7 anos. Os amarelos estão no topo. Aqui não tem branco, tem negro, não. É amarelo. Eles são os que mais ganham e são os que mais estudam. Depois vem os brancos, 3,8. Gente, olha a diferença. 7,4 renda de um amarelo, 3,8 de um branco. Negro, 2,1. E pardos, 2,0. Quem ganha menos e quem estuda menos? O pardo. Olha que doideira. O negro está na frente do pardo e ninguém fala nada.
Gente, esses dados aqui são de 2004. Até hoje eles estão mentindo pra gente. Bom, vamos continuar aqui. Você vê que o livro traz dados estatísticos, fundamenta. Agora ele vai falar o seguinte aqui. Nesse capítulo ele fala classismo, preconceito contra os pobres. Isso eu estou cansado de dizer, isso é Ali Câmara que diz. Ele fala assim, ó, a face mais feia da sociedade brasileira, mas que frequentemente se manifesta de maneira inconsciente, é o que chamo de classismo, o preconceito contra os pobres. Estou cada vez mais seguro de que o racismo decorre essencialmente do classismo, pessoal. Doideira, né? Bom, pobres e famintos. Vocês se lembram? Deixa eu ver quando que esse livro foi escrito aqui, pessoal. Que eu não me recordo. 2006. Em 2006, quem estava no poder era o nosso presidente, ou ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E olha a historinha que é contada pelo Ali Câmara com fatos verídicos. Entre atos, filmes de João Moreira Salles sobre os bastidores da campanha de Lula de 2002 pode dar ao espectador a impressão de que capta os flagrantes de Lula como se a câmera fosse invisível. O cineasta já disse que não é isso. Como a câmera é ostensiva ou então candidato, mede o que fala, por mais improvisado que pareça o discurso. É, assim, ainda mais revelador um dos trechos do filme. Lula conversa sobre o absurdo da estatística no Brasil com Gilberto Carvalho, seu assessor de campanha e, mais tarde, secretário particular do governo. Lula diz, eu lembro que fui a Paris e falei, o Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Gente, 25 milhões de crianças de rua. Esse número é absurdo hoje, imagina lá atrás. Voltando-se para Gilberto, demonstra incredulidade. Isso é uma Argentina, não existe isso. Ele continua. Frei Beto era um comunista infiltrado na igreja, que meu Deus, quem é católico deve conhecer Frei Beto e sabe dos absurdos que ocorreram. Frei Beto um dia foi na igreja e disse que 5 milhões de pessoas morrem de aborto por ano. Não é possível. Gente, 5 milhões de pessoas morrem de aborto por ano. E pergunta, quantas pessoas passam fome nesse país, Gilberto? Eu acho o número de 53 milhões tão absurdo. Lula conclui, conformado, mas os números são do IBGE. Por mais absurdo que seja, se eu mandar fazer, vai fazer. Querem ver outro exemplo? Atual? A Dilma estava com 73% de aprovação e de votos para ganhar como senador em Minas Gerais. 73% das pessoas em Minas Gerais iriam votar na Dilma. A Dilma ficou em terceiro lugar. Não chegou nem a 17% de votos. Quer outro exemplo? A Hillary Clinton tinha mais de 60% de votos contra o Donald Trump. Aliás, mais de 80%. Foi noticiado no The New York Times. Ela perdeu de lavada, gente. A informação que nós temos, eu só dei um esboço, pessoal, vocês têm que ler esse livro. Leiam este também. Tirem as próprias conclusões, como eu tirei. E eu fico com esse lado. Eu não estou interessado em fazer uma tese de doutorado, trabalhando temas completos e factuais, pegando gente que só pensa do mesmo lado que eu. Eu quero pensar, eu quero abrir minha cabeça, eu não quero ser um gado, eu não quero ser um burro atrás de alguém. Isso já aconteceu lá na Rússia e não deu certo. Na China morreu mais de 60 milhões de pessoas. O comunismo é um genocídio e tudo que acontece é em face desse campo político. Vocês têm que entender que toda a informação ela é dada e é feita por aquele que paga mais. Entendam isso. E vocês, como estudantes de direito do primeiro período, vão caminhar
Quando vocês formarem no seu bacharelado, vocês serão referência para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua família. E você ainda vai ser um gado militante. Você não quer pensar, você não quer olhar fora da caixinha, porque é muito mais fácil você acreditar no que todo mundo diz na universidade. Mas vamos pensar fora dessa caixinha? Será realmente? O que vale mais? O que vale? É muito complicado isso. Bom, pessoal, voltando aqui, acredito que seja a nossa última aula, depois vai ser trabalho, né? Se não for, a gente faz uma mini revisão, passa um exercício, depois a prova. Estaremos semestre que vem juntos, ok? Direito Penal 1 e Teoria Geral da Constituição. Fiquem com Deus, um grande abraço, estudem mesmo e pensem. Se puder, compre o livro, se não, baixa o PDF na internet, leiam artigos, estudem. Conhecimento não ocupa espaço nenhum. Ele só possui a característica de te melhorar como ser humano. Ok? Um abração, bom final de semana. Tchau, pessoal.